Você já sentiu o coração apertado, cheio de medo, sem saber o que vai acontecer amanhã? Talvez noites de insônia, pensamentos confusos, incertezas sobre o futuro. Pois saiba, há um versículo na Bíblia que começa exatamente com estas palavras: não se turbe o vosso coração. E hoje eu quero te mostrar como João, capítulo 14, não é apenas um texto antigo, mas a resposta de Deus para a sua vida neste exato momento. Fique comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você encara as lutas do seu dia a dia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essas palavras registradas no Evangelho de João, capítulo 14, ecoam através dos séculos como um bálsamo para a alma cansada, como uma resposta para os corações aflitos e como uma promessa eterna para todos os que colocam sua confiança em Cristo. Imagine o cenário. Jesus está à mesa com seus discípulos, pouco antes de ser preso e entregue à morte. A atmosfera é carregada de tensão, medo e incerteza. Eles já percebem que algo grandioso está prestes a acontecer, mas ainda não compreendem totalmente o que está por vir. É nesse contexto que Jesus se levanta e pronuncia algumas das palavras mais reconfortantes de toda a Escritura. Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, Jesus está lidando com a realidade humana da ansiedade, da insegurança e do medo do futuro. Todos nós, em algum momento, enfrentamos corações turbados, seja diante da dor, da perda, das decepções ou das pressões da vida. Mas o que Jesus está ensinando é que a solução não é negar o problema ou fingir que nada está acontecendo. A solução está na fé. Credes em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo: assim como vocês confiam no Pai, confiem também em mim. Eu sou o caminho seguro, o porto firme, a rocha inabalável. Logo em seguida, Jesus faz uma promessa extraordinária. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Aqui está uma revelação poderosa. A vida não termina nesta terra. Existe uma eternidade preparada para aqueles que são de Cristo. A imagem que ele traz é a de uma casa ampla, com muitas moradas, espaço suficiente para todos os que creem. Isso fala de acolhimento, de pertencimento e de segurança eterna. Enquanto o mundo tenta nos oferecer conforto passageiro, Jesus nos oferece a certeza de uma morada eterna junto ao Pai. E ele continua: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa gloriosa! Não apenas um lugar está sendo preparado, mas o próprio Senhor virá nos buscar. A esperança cristã não é apenas a de um destino celestial, mas a de estar para sempre com Cristo. A eternidade não é apenas sobre ruas de ouro, mas sobre a presença ininterrupta do Salvador. Essa é a maior herança do crente, estar com Ele. Tomé, um dos discípulos, ainda confuso, pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Essa pergunta poderia muito bem ser a nossa. Quantas vezes nos sentimos perdidos, sem saber qual direção tomar, sem compreender o que Deus está fazendo? E é nesse momento que Jesus declara uma das frases mais impactantes de toda a Bíblia: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, Jesus não apresenta uma filosofia, não oferece um conjunto de regras, nem sugere um método. Ele se apresenta como a própria resposta. Ele não diz: eu mostrarei o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu ensinarei verdades. Ele afirma: eu sou a verdade. Ele não diz: eu darei vida. Ele declara: eu sou a vida. Isso significa que tudo o que precisamos está nele. Ele não é um guia entre muitos. Ele é a única ponte entre a humanidade e Deus. Felipe então pede: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Quantos de nós já pensamos o mesmo? Queremos provas visíveis, sinais palpáveis, algo concreto para fortalecer nossa fé. Mas Jesus responde: quem me vê a mim, vê o Pai. Isso é revolucionário. Em Cristo, vemos a revelação plena de Deus. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Tudo o que o Pai é, está revelado no Filho. Amor, misericórdia, santidade, justiça. Jesus segue falando sobre as obras que ele realiza e declara algo surpreendente. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que significa isso? Que através do Espírito Santo, que seria derramado, a Igreja continuaria a obra de Cristo, alcançando o mundo inteiro. Aquilo que parecia impossível, Deus tornaria possível por meio de homens e mulheres cheios do Espírito. E então, no coração desse capítulo, encontramos uma promessa ainda mais preciosa: o Consolador. Jesus diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui está a maior garantia para o coração humano. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo é o companheiro constante, aquele que guia, consola, ensina, fortalece e nos lembra das palavras de Cristo. Ele ainda acrescenta: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que palavra de esperança! No mundo, muitos se sentem órfãos, abandonados, esquecidos. Mas Jesus garante: vocês não estão sozinhos, eu estarei convosco todos os dias. Essa presença se cumpre de forma plena através do Espírito Santo, que nos dá paz em meio às guerras, luz em meio às trevas e certeza em meio às dúvidas. E Jesus conclui com um presente extraordinário: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é frágil, depende de circunstâncias, de acordos, de estabilidade política ou financeira. Mas a paz de Cristo é sobrenatural, inabalável e independente das circunstâncias. É uma paz que guarda o coração mesmo quando tudo ao redor desmorona. Portanto, João 14 é mais do que um capítulo bíblico. É um convite para descansarmos em Cristo, para confiarmos em suas promessas e para vivermos com a certeza de que não estamos sozinhos. Ele é o caminho quando não sabemos para onde ir. Ele é a verdade quando estamos cercados por mentiras. Ele é a vida quando a morte nos ameaça. Ele é o Senhor que prepara lugar, que promete voltar e que nos concede o Consolador. Meu amado ouvinte, a palavra de hoje é clara: não se turbe o vosso coração. Ainda que as notícias sejam ruins, ainda que a sua vida esteja marcada por lutas, ainda que o futuro pareça incerto, lembre-se, você tem um Salvador que prepara um lugar para você, que já enviou o Consolador para estar ao seu lado e que prometeu voltar. Apegue-se a essa promessa porque ela é fiel e verdadeira. Quando Jesus fala a seus discípulos, não é apenas um discurso teológico, mas uma conversa cheia de emoção. Ele sabia que eles estavam prestes a enfrentar a noite mais escura de suas vidas, ver o Mestre crucificado. E mesmo assim, Jesus não se concentra em si mesmo, mas no consolo deles. Isso revela o coração do Salvador. Em meio à sua própria dor, ele se preocupa com o conforto de seus amigos. É assim também conosco. Mesmo quando estamos angustiados, ele continua nos lembrando: eu estou aqui. Eu tenho um plano. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Muitos acreditam que João 14 é um dos textos mais íntimos do Evangelho, porque mostra um Jesus que abre o coração. Ele revela segredos eternos, fala sobre o céu, sobre o Espírito Santo, sobre a união entre o Pai e o Filho e sobre o amor que une todos os que creem. É como se Jesus dissesse: vocês podem confiar em mim porque eu conheço o Pai. Eu sei de onde vim e sei para onde vou.
e vocês vão comigo. Repare que ele não apenas fala de futuro, ele fala também do presente. Quando diz que o Espírito Santo habitará em nós, Jesus está mostrando que a comunhão com Deus não é apenas uma esperança para depois da morte, mas uma realidade para agora. É o céu começando dentro do coração humano. É o eterno invadindo o tempo. É a presença divina habitando no simples, no cotidiano, no ordinário da vida. Essa promessa muda tudo. Porque se Deus habita em nós, não importa a tempestade que enfrentamos, Ele está no barco conosco. Se o Espírito Santo é o Consolador, então o luto, a solidão, o medo e a incerteza não têm a palavra final. Sempre haverá uma voz dentro de nós dizendo: não temas, eu estou contigo, eu nunca te deixarei. Jesus também fala algo que muitas vezes passa despercebido: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Isso significa que a fé não é apenas uma confissão com os lábios, mas uma vida de obediência. Amar a Cristo é ouvir sua voz, seguir seus passos, imitar sua vida. E a recompensa dessa obediência não é apenas bênção terrena, mas a revelação ainda mais profunda do próprio Deus. Ele diz: a esse eu me manifestarei. Ou seja, quanto mais o buscamos, mais ele se revela. E aqui está uma chave espiritual. Muitos querem ver a glória de Deus, mas poucos querem obedecer. Muitos desejam milagres, mas não querem viver em santidade. O segredo de uma vida cheia da presença de Cristo é o amor que se expressa em obediência. Não se trata de regras frias, mas de um relacionamento vivo, de alguém que ama tanto o Mestre que deseja agradá-lo em tudo. Mais à frente, Jesus reforça: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que promessa extraordinária! O Pai e o Filho, por meio do Espírito, habitando dentro de nós. Não estamos falando de um Deus distante, inacessível, escondido em um templo feito por mãos humanas. Estamos falando do Criador do universo, fazendo do coração humano a sua morada. Isso é mais do que religião. É relacionamento, é intimidade, é comunhão profunda. E para fechar este capítulo, Jesus volta a falar da paz. É como se ele soubesse que esse seria o maior desafio da vida dos discípulos, e também o nosso. Por isso, ele repete: não se turbe o vosso coração. Perceba, ele começa e termina o capítulo com essa mesma frase, como se estivesse cercando nossos medos de todos os lados, dizendo: não se turbe, não se atemorize, confie em mim. Essa é a chave para viver neste mundo. Não permitir que o coração seja dominado pelo medo, mas pela confiança em Cristo. E aqui está o ponto final. João 14 não é apenas para os discípulos daquela época. É para mim e para você hoje. Quando você enfrentar noites escuras, lembre-se: há um lugar preparado. Quando você se sentir perdido, lembre-se: Ele é o caminho. Quando você estiver confuso, lembre-se: Ele é a verdade. Quando você estiver fraco, lembre-se: Ele é a vida. Quando você se sentir só, lembre-se: Ele enviou o Consolador. Quando você estiver em guerra por dentro, lembre-se: Ele deixou a sua paz. Quando Jesus promete o Consolador, Ele não está apenas trazendo esperança futura, mas uma realidade presente. O Espírito Santo não é um visitante passageiro. Ele é o selo eterno da presença de Deus em nós. E isso é tremendo, porque em nossas fragilidades humanas, sabemos que não conseguimos permanecer firmes por nossa própria força. Mas o Espírito Santo nos fortalece, nos ensina a orar quando não temos palavras, nos lembra das promessas de Cristo quando o medo tenta nos dominar e nos guia em toda a verdade quando o mundo nos cerca de engano. Ele é chamado de Espírito da Verdade. Isso significa que, em um mundo cheio de vozes, de filosofias, de opiniões, temos dentro de nós uma bússola segura. O Espírito Santo não apenas fala de coisas espirituais, mas também ilumina nossas decisões diárias.
dá discernimento, abre nossos olhos para ver além da aparência e nos ajuda a não cair nas armadilhas do inimigo. O Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não é apenas um conselheiro, é um guia fiel e constante. E perceba que Jesus usa a palavra consolador. Ele sabia que seus discípulos precisariam de consolo, e nós também precisamos. O consolo do Espírito não é apenas um alívio temporário, mas um abraço eterno de Deus no mais profundo da nossa alma. Ele consola a viúva, o órfão, o doente, o solitário. Ele consola quando as lágrimas escorrem e não encontramos palavras. Ele consola quando a esperança parece ter acabado. É como se Jesus dissesse: vocês nunca mais estarão desamparados, porque o Consolador estará em vocês. Outro ponto que João 14 nos mostra é a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não são três planos diferentes, mas um só propósito divino. O Pai envia o Filho revela o Pai, e o Espírito confirma a presença do Filho em nós. Isso significa que a obra da salvação é completa, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. E nós estamos no centro desse plano de amor eterno. No meio desse capítulo, vemos também a revelação do amor de Cristo. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, o verdadeiro amor não é apenas declarado, mas demonstrado na prática. Amar a Jesus é obedecer, e obedecer é fruto de amor. Isso não significa uma obediência por medo, mas por gratidão. É como um filho que ama tanto o pai que deseja honrá-lo em cada detalhe. E esse amor gera reciprocidade divina. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Pense nisso. O Deus que criou o universo escolhe habitar dentro de corações humanos. Não em palácios, não em templos luxuosos, mas em vasos de barro como nós. Isso nos mostra o quanto somos preciosos para Ele. Ainda que o mundo nos rejeite, ainda que pessoas nos desprezem, o próprio Deus escolheu fazer de nós a sua habitação. E então, Jesus sela esse capítulo com a promessa da paz. Uma paz que não pode ser comparada à do mundo. A paz do mundo é baseada em circunstâncias. Se tudo vai bem, temos paz. Se algo dá errado, a paz se desfaz. Mas a paz de Cristo é diferente. É uma paz que sustenta mesmo no meio da tempestade, que permanece mesmo diante da perda, que nos guarda mesmo quando tudo parece desmoronar. Essa paz é fruto da presença dele dentro de nós. Por isso, Jesus encerra com a mesma frase com que começou: não se turbe o vosso coração. Ele sabia que essa seria a batalha diária dos discípulos e também a nossa. Todos os dias enfrentamos situações que tentam perturbar nosso coração. Notícias ruins, incertezas, doenças, perdas, crises. Mas todos os dias também podemos ouvir a voz de Jesus dizendo: confie em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já venci o mundo. Meu querido ouvinte, João 14 é mais do que um capítulo, é um convite. Jesus está dizendo para você hoje: não se turbe o seu coração. Eu sei que a vida tem sido difícil. Eu sei que há noites em que você perde o sono, preocupado com o futuro. Eu sei que há dias em que você se sente sozinho, incompreendido, até mesmo sem forças para continuar. Mas Jesus te diz: eu vou preparar um lugar para você. Eu voltarei e vou te levar para estar comigo. Ele também te lembra: você não está sozinho. O Consolador já habita em você, essa voz suave que te conforta, essa paz que invade sua alma quando você ora, essa esperança que nasce em meio às lágrimas. Tudo isso é o Espírito Santo em ação. Ele não te deixa órfão, ele é a presença de Cristo em você e, por fim, ele te dá a sua paz. Não a paz passageira que o mundo oferece, mas a paz eterna que guarda sua mente e seu coração. Essa paz não depende de diagnósticos médicos, de condições financeiras ou de estabilidade política. Essa paz vem do próprio Cristo que habita em você.
Então, hoje, receba essa palavra. Não se turbe o seu coração. Creia em Deus. Creia também em Jesus. Ele é o caminho que te conduz ao Pai. Ele é a verdade que dissipa as mentiras do inimigo. Ele é a vida que vence a morte. Se entregue a Ele de todo o coração, e você experimentará o consolo, a paz e a esperança que só Cristo pode dar.